Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook. O período de isolamento social, medida fundamental para evitar a transmissão do novo coronavírus, é sem dúvida muito difícil para todos nós. Reduzir a circulação de pessoas, interromper os encontros, a rotina, tudo isso gera estresse, ansiedade e depressão. Problemas de saúde que já eram antes um enorme problema, antes da pandemia, foram agravados ou mesmo gerados pelo isolamento social. E por tudo que vem junto, como o medo da doença, a insegurança do que pode acontecer conosco. Enfim, vivemos uma fase em que o novo coronavírus colocou a própria existência humana em risco. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e estarei com você nessa série especial do Saúde é o Tema, sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durar o isolamento social, vamos realizar o programa remotamente de casa. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição também fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema Coronavírus para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. E nesta terceira edição do Saúde é o Tema especial Coronavírus, sobre a saúde mental em tempos de isolamento, vamos conversar com o coordenador do LAPESES, do CAV, Centro Acadêmico de Vitória da UFPE, psicólogo e professor do curso de Saúde Coletiva, Darlindo Ferreira. Olá, Darlindo, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Também convidamos para a nossa conversa a pesquisadora da Fiocruz Pernambuco e coordenadora executiva do Observatório Nacional de PICs e Saberes Tradicionais, Islândia Carvalho. Seja bem-vinda, Islândia. Obrigada pela disposição em conversar com a gente hoje. Boa tarde, ouvintes, e obrigada, Paula, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. No dia 14 de março deste ano, o governo do estado de Pernambuco emitiu um decreto com diversas medidas para o enfrentamento à emergência de saúde pública, como, por exemplo, a suspensão de eventos em públicos, a definição de serviços essenciais, entre outras. Na segunda-feira, dia 11 de maio, o governo de Pernambuco emitiu um novo decreto estabelecendo o controle de circulação de pessoas e veículos nos municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. A partir do sábado, 16 de maio, nesses municípios, só será admitida a circulação de veículos e pessoas com justificativa. Estamos entrando no terceiro mês de isolamento social e agora de uma maneira mais rigorosa. Para vocês, Darlindo, quais os efeitos do isolamento social na nossa saúde mental? Como a nossa saúde mental é afetada por ele? Há várias reações, não é? Sim. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com a Islândia. Um abraço para a Islândia. A gente está num projeto muito interessante, que já certamente ela vai falar. Mas veja só, Paula, primeiro eu queria que a gente pudesse esclarecer algumas coisas. Tecnicamente se está utilizando o termo isolamento social, mas se a gente for analisar de fato, o que nós estamos vivendo é um distanciamento social. Porque a partir da configuração sociocultural que nós temos, nós não estamos de fato isolados social. A principal característica é essa, que eu estou aqui em Vitória de Santo Antão e a gente está falando para o mundo, né, de certa forma. Sim. Então, isolamento realmente não é talvez o termo mais apropriado nessa perspectiva. O que há é um distanciamento. Esse distanciamento ele traz, sem sombra de dúvida, algumas repercussões. Como você bem disse na introdução aí do programa, a gente tem que levar em consideração que há uma parcela significativa da população que já tinham problemas de saúde mental, que certamente esses problemas são intensificados nesses momentos de distanciamento social,
Mas vai depender muito, sabe, Paula, assim, das condições socioculturais das pessoas. Eu queria, mesmo trabalhando com essa dimensão da saúde mental, sair um pouco daquela visão mais restrita de entender que saúde mental é como se fosse algo como uma disfunção interna do sujeito. O que nós estamos vivendo são sobreposições de crises. Nós vivemos uma crise sanitária, nós vivemos uma crise política no sentido maior do termo e vivemos uma crise socioeconômica também. Então, quando é uma tempestade perfeita, quando você pega essas várias crises que se entrecruzam num momento único, as pessoas, sem sombra de dúvida, a primeira coisa que a gente vai sentir é a referência. E essa falta de referência leva necessariamente a um sentimento de incerteza e de insegurança. Nós somos seres biopsicossociais, vivemos em relações. E essas relações significativas são elas que dão sentido e significado às nossas existências. Na medida em que essas relações são distanciadas, são fragmentadas, há uma sensação profunda de insegurança e de incerteza. E isso é o que mais a gente vê na fala daqueles que estão passando, como nós também estamos passando por esse momento. Islândia, gostaria de acrescentar algum aspecto? Precisa ligar o microfone. Bastante contemplado na fala de Darlindo, inclusive em a gente pensar, né, que contexto é esse que o Brasil está vivendo, porque a gente está vivendo um contexto completamente diferente de outros países, né? A gente já vinha com problemas de saúde mental, né, Darlindo, há algum tempo, e eu peço permissão, Paula, para fazer um exemplo que eu acho que é uma das coisas, quando ele falou em segurança, o significado de você ter alguma forma das pessoas acreditarem, é o que a gente está vivendo no Brasil agora, por exemplo, em relação às fake news. A gente já tinha um processo extremamente adoecedor, e isso só tem piorado, eu acho que agora com o distanciamento social. Você tem uma ideia, 2 anos atrás eu fiz um trabalho com os alunos, com alguns vídeos do YouTube, né? Eu acho que a tecnologia ela possibilitou muita aproximação, mas ela tem também muito prejuízo. E aí eu tinha 3 alunos de mestrado analisando as mentiras em 35 canais. A gente não passou de 20% de análise, porque os alunos adoeceram. Só em assistir vídeos e eles estavam conscientes do material passando ali, a gente só tinha 3 avaliações. Era assim, verdade, mentira, potencialmente depressivo e potencialmente isolador. Porque como se aqueles vídeos estivessem criando um novo mundo, né, uma nova matriz de verdade, que tinham alguns pontos de verdade, mas entrecortadas com mentira. O que é que eu estou querendo colocar com isso? De certa forma, esse é um fator, né, que também nesse cenário desigual, quando as pessoas não têm acesso adequado à informação, no qual isso também se insere as questões ligadas à fake news, onde você tem uma crise política, que a gente não tem um direcionamento único, nós que estamos da área da saúde, a gente se vê um pouco apreensivo com esse cenário. Imagina a população que esperava nesse momento ter um direcionamento. Então, não é só uma questão de saúde mental, é uma questão de social, econômica, né, que a gente tem que ampliar. Agora, sem dúvida, o estar nesse momento e nesse lugar também prejudica. Então, acho que a gente tem que sempre falar de saúde mental, pensar nesse contexto. É só essa complementação. Sim, é muito interessante. E incluindo, portanto, esse contexto todo, né, há uma sensação, às vezes também, as pessoas, eu ouço muito das pessoas comentarem assim, parece uma situação surreal, né? Essa questão desse isolamento, vamos falar agora o termo que Darlindo nos orienta, né? Esse distanciamento social, pelo menos a movimentação física, né? Nossa, ao mesmo tempo dessa conjuntura política difícil, né? E essa crença pela crença, até, né, com a ciência sendo também, de alguma forma, questionada, Darlindo. Como que reação é essa, às vezes até de negação, talvez, não sei, da realidade?
Exatamente. Eu vou chegar nisso, mas se você me permite, eu queria só deixar aqui para vocês alguns dados. Eu tive acesso ontem a um documento da Organização Mundial de Saúde, onde ela fala da preocupação com a saúde mental dentro desse contexto de pandemia. E eu já posso adiantar a vocês que o pior com que diz respeito à saúde mental, o pior mesmo, o ápice do tsunami, vai começar a acontecer quando a gente começar a sair do isolamento social, né, tecnicamente falando, né, desse processo de isolamento social. Porque, como eu disse, nós vivemos ao mesmo tempo uma crise econômica e uma crise social. Então, a gente sabe que vai ter muito problema de desemprego, problema econômico, enfim. Se prevê muito isso. Mas nesse documento da Organização Mundial de Saúde, ontem, só alguns pontos aqui, ele dizia o seguinte, presta atenção, antes da pandemia, a economia global ela perdia mais de $1 trilhão por ano em função de depressão e ansiedade. Antes da pandemia, a depressão afetava cerca de 260 milhões de pessoas no mundo. Diz que pessoas com condições mentais graves morrem de 10 a 20 anos antes da população geral. Países de baixa renda, né, de renda média baixa, entre 76 a 80, vê só, entre 76 a 85% das pessoas não recebem tratamento no que diz respeito à condição de saúde mental. E pasmem, globalmente, há menos de um profissional de saúde mental para cada 10 mil pessoas. Isso antes da pandemia. Sim. Isso é só para a gente ter uma ideia do que vem por aí em termos de saúde mental. É muito preocupante a saúde mental. Esse momento, sem sombra de dúvida, é um momento para a gente pensar em respirador, em UTI. Obviamente, está claro isso. Mas, concomitantemente a isso, a gente precisa pensar que a gente parte desse patamar que eu acabei de colocar para vocês. Um patamar que já é de saída bastante comprometido. No que vocês estão se referindo, eu achei muito interessante a fala da Islândia, que é o seguinte, veja só, tem um autor que eu acho muito bacana, vocês devem conhecer, que é o Morin, o Edgar Morin. O Morin fala que há muito tempo o Morin fala sobre isso, né? Ele diz que a gente vive numa crise do pensamento, né? O que é real e o que não é real. E aí a gente vem, a partir da tecnologia dos últimos anos, discutir sobre essa questão de fake news, o que é verdade e o que não é verdade. Pois bem, o que nós vivemos, de fato, é uma crise da realidade. Essa sensação de ser surreal é uma sensação onde a gente não tem parâmetros para confrontar aquilo que nós podemos dizer o que é realidade ou não. Um colega meu falou um dia desse uma coisa que eu achei bem interessante. E as últimas eleições nos fazem pensar sobre isso. Se as operadoras de telefone, elas também tivessem planos populares, não só para as redes sociais, mas para que as pessoas pudessem ter acesso a bons sites, né, à internet de fato, e não se informassem só pelo Zap ou por outras redes sociais, talvez a gente tivesse uma situação melhor. Porque a verdade passa a ser aquilo que é instantâneo. A verdade, ela não passa mais pelaquela experiência que nós temos pelo mundo, né? Walter Benjamin vai falar, a modernidade é o tempo. A experiência que nós vivemos hoje é muito mais uma experiência pictórica, é a experiência do visual, é a experiência do dito, não a experiência do vivido. E aí, no momento em que você se vê num distanciamento social maior, onde há uma estratificação do acesso às pessoas a terem as tecnologias e aos as boas fontes de informação, a tendência é exacerbar isso. E, de novo, eu volto a dizer, a gente vive, como o Bauman fala, um tempo líquido, né? E o Bauman, ele advoga isso. Ele diz que é necessário uma certa segurança ontológica. Ninguém vive como folhas ao vento.
há de se ter algo de enraizado nesse mundo. A verdade, ela não pode ser uma verdade tão fluida a ponto da gente chegar no relativismo absoluto. E aí, eu não vou me alargar nisso, porque a gente pode falar um pouco mais à frente, há duas condições fundamentais para a gente falar em saúde mental. A nossa relação com o tempo e a nossa relação com o espaço. E aí, a partir da modernidade e a pós-modernidade acentua isso, a tecnologia acentua isso, nós nos relacionamos de forma absolutamente diferente com tempo e espaço. São coisas que ficaram fluidas, são coisas que ficaram intensas. E isso faz com que o tempo da produção do sentido e significado nas nossas vidas, ele seja outro. Isso intensifica o sofrimento. Eu acho que isso é interessante. É surreal não porque existe uma verdade verdadeira. É surreal porque nós não temos o tempo, aspas, não um tempo cronológico, o tempo do sentido de produzir, de assimilar, de reverberar aquilo que nos faça nos sentir minimamente pertencente a esse mundo. Tudo isso se exacerba nesse momento que a gente vive de crise. Basicamente, é por aí. É muito interessante o que você coloca, e isso leva a gente a pensar essa questão da interrupção, da suspensão da nossa rotina, ou seja, do tempo, né, da nossa gestão do tempo como um tempo, entre aspas, normal, e do espaço totalmente, né, porque agora o espaço está limitado à sua moradia. E a Islândia, como é que fica também essa questão da reflexão que a gente está fazendo aqui, né? É uma reflexão que faz com que a gente tem como referência, né? Eu acho que a gente está bem em sintonia, não foi combinado, viu? Apesar de a gente estar trabalhando muito junto, né, Darlinda? Mas sim, não foi combinado, porque eu ia falar de Bauman. Eu acho que ele nunca foi tão atual como agora, né? Amor Líquido. Para a gente, ele faz uma reflexão sobre as nossas relações. Esse livro não é agora da pandemia, esse é um livro antigo que já questionava, né, a fluidez e a relação que a gente tem exatamente com os itens de consumo. Eu acho que a gente ainda está em adaptação, Paula. A gente saiu exatamente desse movimento produtivista. Quem está na academia, ou a população em geral, que, por exemplo, passa o dia inteiro trabalhando, sai em casa às vezes 5 horas da manhã para pegar um ônibus e chega em casa, pelo menos o pessoal que eu ligo, até lá na própria Fiocruz, para chegar na Fiocruz às 8, sai de novo às 5 da tarde, chega em casa às 9 da noite para dormir. Se a gente perguntar, isso é normal? Isso realmente é vida? Né? Que tipo de relação é essa? Então, eu acho que quando a gente começou o distanciamento social, a gente quis reproduzir no nosso pequeno mundo, pelo menos a gente sofreu um pouco isso, essa normalidade, né, e a gente tem enfrentado essa discussão, primeiro a luta de voltar e não viver o distanciamento, tá, a vacina do rebanho, né, e agora querer reproduzir a nossa vida cotidiana no isolamento social. Então, por exemplo, todos os meus colegas reclamavam do excesso de trabalho pós-isolamento, todo mundo estressado, e eu acho que a gente está vivendo agora a oportunidade talvez de um pouco pensar, e eu acho que a gente, não sei se a gente vai ter essa oportunidade em outro momento, sobre duas filosofias que já tiravam o homem dessa perspectiva que a gente chama de antropocêntrica, né? O homem como centro de tudo, e pensar em outras perspectivas de desenvolvimento, ou a questão do decrescimento, que é desacelerar. Para que a gente corre tanto? Porque a gente perdeu a relação com o tempo e com o significado das coisas. Por trás disso tem a relação com o consumo. A gente tem que estar consumindo o tempo todo, porque a indústria tem uma coisa chamada obsolescência programada, ou seja, tudo que é feito hoje tem um tempo específico para durar e você vai ter sempre que estar consumindo, e a gente entrou nessa roda viva. Então, acho que agora tem a oportunidade de dizer assim, todo mundo parou e o mundo não acabou. Teremos problemas econômicos, sem dúvida, porque a nossa relação com o consumo hoje é uma relação muito elevada no sentido do autoconsumo, mas talvez a gente possa, eu posso consumir menos, e eu estava até vendo, por exemplo, os fatores, claro que as pessoas podem ir para o supermercado porque é uma forma de... Mas será que a gente precisa realmente comprar tudo isso e consumir tudo isso? A gente está conseguindo consumir menos, então
não só nós enquanto pesquisadores, mas a comunidade pensar assim, o que é realmente necessário? E nós enquanto pesquisadores começar a pensar, Darlinda, eu acho que sobre outras perspectivas de relação ao desenvolvimento, né? Eu sou também da Associação Brasileira de Economia da Saúde. Até o ano passado a gente estava na diretoria fazendo várias discussões sobre a emenda constitucional, acho que a gente teve até na rádio discutindo isso, né, as questões econômicas, mas a gente não avançou, por exemplo, para discutir uma economia solidária, um outro tipo de economia, como é que a gente discute mais a questão agroecológica, que se mostra agora, por exemplo, o MST está dando vários exemplos aí, né, de como a gente pode consumir melhor, como a gente pode viver melhor, então acho que tem várias coisas em jogo, né, de fazer o que a gente está vivendo de surreal, porque também é isso. Quando você tem essa quebra do que Darlindo coloca, né, dessa insegurança ontológica, ou seja, se tudo aquilo que a gente acreditava está meio que em suspensão, é hora também da gente repensar se aquilo que está em suspensão realmente estava segurando a gente ou estava só adoecendo, porque a gente já tem um perfil de adoecimento muito sério. Então, eu estou, assim, tenho produzido um pouco nisso, junto com esse grupo das práticas, e a gente também está pensando pós-pandemia, visto que, como o Darlindo já trouxe, já existe um diagnóstico, já existe um de enfrentar. Por outro lado, o que a gente vai construir e o que é que a gente pode fazer junto para fazer esse enfrentamento. E para não me alargar, pensando no programa, Paulo, eu fiquei pensando assim, poxa, será que nem a pandemia vai fazer a gente parar de brigar? Né, essa pulsão pela morte que a gente tem, eu acho que quando eu vejo, por exemplo, as pessoas indo a carreatas pedindo para voltar, né, jogando fake news de caixões que estão vazios, para mim isso são pessoas que estão na pulsão da morte ainda, né, que estão lá muito infelizes, insatisfeitas com a sua própria vida, já tem alguns estudos que mostraram, inclusive, que quem estava vivendo essa pulsão de morte também estava vivendo, depois da Arlindo me disse, que é o especialista, sintomas altamente depressivos, consumo de Rivotril e de outras medicações. Então, eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, como diz lá o TC, a crise pode ser também uma grande oportunidade de repensarmos os nossos modos de ser e agir no mundo. Né? Eu estou tentando, para a minha saúde mental, pensar numa perspectiva positiva, sem tirar o pé do chão, mas produção. No Saúde é o especial coronavírus de hoje, nós estamos falando sobre a saúde mental em tempos de isolamento. Para falar sobre isso, nós estamos com o coordenador do LAPESES, do CAV, Centro Acadêmico de Vitória da UFPE, psicólogo e professor do curso de saúde coletiva, Darlindo Ferreira, e também com a participação da pesquisadora da Fiocruz, Pernambuco, e coordenadora executiva do Observatório Nacional de PICs e Saberes Tradicionais, Islândia Carvalho. Enquanto durar o isolamento social, estaremos realizando o programa remotamente de casa. É por isso que temos muitas falhas técnicas, mas essa é a nossa realidade hoje. Portanto, fique em casa e participe através das redes sociais. Acompanhe a transmissão ao vivo no Facebook, siga conosco comentando, enviando perguntas, curtindo e compartilhando, interaja com a gente. E aí, Darlindo, eu queria fazer uma pergunta sobre essa situação que leva muita gente ao desespero, né? As pessoas acabam caindo em promessas de cura facilmente, inclusive se automedicando, né? Como é que a gente pode, que orientação deve ser dada a essas pessoas para não correrem riscos mais graves depois, né? De repente, a gente está atrás aí de cloroquina, enfim, de outros medicamentos que têm sido divulgados como uma receita para a Covid e o desespero é grande, quer dizer, tem essa sensação de ter que ter uma solução, né, imediata. Como é que a gente pode orientar essas pessoas? Eu acho que a ligação de Darlindo deve ter caído. Então... Oi, estão me ouvindo? Tá, estou ouvindo agora. Estou ouvindo agora. Não sei se você ouviu a pergunta, Darlindo. Ouvi. É que o meu microfone estava desligado aqui. Ok, veja só, é muito interessante a sua pergunta. Eu queria começar respondendo ela a partir de uma premissa. Informação não é conhecimento. Tem muita gente que confunde informação com conhecimento. Se algum tempo atrás a gente vivia
em uma sociedade que era carente de informação, né? E aí eu vou fazer um parênteses, né? Não faz tanto tempo assim, mas na época que eu estudava para o vestibular, eu me lembro que eu corria muito atrás de livros. Eu não tinha condições econômicas de ter bons livros, então eu vivia numa angústia, pedindo livros emprestados para tirar xerox, para estudar um pouco. Então, assim, o conhecimento, né, a informação de qualidade, ela não era disponível para todo mundo. Hoje, uma pessoa que tem um computador ou um celular e tem acesso à internet, ele tem acesso a um mundo, a um universo de informação. Só que o que é interessante é que a maior parte dessa informação é lixo. Hoje a gente tem um trabalho enorme de separar o que é informação de qualidade e o que é lixo, literalmente, né? Informações que não tem nenhum tipo de sustentabilidade. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer para as pessoas é: gente, é muito legal a gente se informar, mas toda vez que a gente tiver acesso à informação, de onde vem essa informação, qual é a fonte, a quem interessa, quem disse, quando disse, né? Porque a partir da informação é que depois de assimilar, depois de refletir, depois de comparar, é que a gente vai efetivamente poder ter uma compreensão e um julgamento de juízo sobre as coisas. Eu vejo muita gente, como você falou, no desespero, sai uma informação aqui, já acredita naquilo, né? Então, toda essa celeuma aí da cloroquina. É como se fosse um náufrago no meio do oceano. Qualquer pedacinho de coisa, ele pensa que é uma tábua e vai se salvar. Gente, infelizmente não é assim. A gente sabe, está tendo uma corrida aí com a questão da vacina, e não vai ser tão rápido. Uma vacina segura, realmente, ela não se faz com a rapidez que estão dizendo que vai fazer. Existe todo um jogo de interesse econômico, geopolítico por trás disso. Então, assim, o que eu poderia dizer de cara é: vamos separar o joio do trigo. Informação não é conhecimento. A gente precisa de informação para estabelecer um conhecimento, estabelecer um juízo de valor. Mas primeiro, vamos peneirar essa informação. Vamos fazer uma assimilação dessa informação. Agora, o que você falou uma palavra aí que eu achei bem interessante, né? Tem um psiquiatra, acho que é austríaco, o Viktor Frankl, que ele diz uma coisa bem interessante. Ele dá uma definição para desespero. Ele diz que desespero é a situação de sofrimento menos sentido. Quando você passa por um momento de crise, seja ele qual for, e mesmo no momento de crise, você encontra um sentido para essa crise, ela não é desespero. O problema, em outras palavras, sendo bem objetivo, é quando não tem luz no final do túnel. Mas para que possa haver luz ao final do túnel, a gente precisa entender, e aí é muito forte quando ele diz isso, essa fala não é minha, quando ele diz isso, que nós não nos definimos pelas situações em que nós nos encontramos. Nós não nos definimos pelas limitações que nós temos. Nós nos definimos pelas decisões que nós tomamos diante das situações e das limitações que nós temos. Então, há sempre uma dimensão de postura nisso. Nós fazemos parte da Rede Cuidar, e tem um autor que é muito importante para a gente, que é o Leonardo Boff. Ele diz que cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Uhum. E quando a gente entende cuidar como atitude, a gente entende cuidar como uma posição existencial, política, estética, ética diante do mundo. Não é só zelar, não é só controlar, não é só tornar aquilo algo controlável, mas é poder se colocar diante disso. E a única tarefa que é indelegável para a gente, é a tarefa de cuidar de ser. Eu vou fazer a ponte com o que Islândia colocou. O que vem da pós-pandemia, a gente faz especulações, porque na verdade ninguém tem ideia. Eu não sei se vocês viram agora, ultimamente, na mídia, as grandes corporações, elas estão desmontando alguns escritórios.
O home office é algo que não vai ser mais temporário, porque eles perceberam que é mais barato, eles gastam menos, é mais produtivo. Isso vai afetar a forma de relacionar com o direito, os direitos trabalhistas. Isso vai precarizar o trabalho. Isso provavelmente vai levar a mais adoecimento mental. Por quê? Porque nesse formato de economia que nós já vivemos, né, nós somos os nossos maiores algozes. Nós nos cobramos, né? Aquele filósofo da sociedade do cansaço, o Byung-Chul Han, ele fala que há um excesso de positividade. Eu sou empreendedor de mim mesmo, eu tenho que provar que eu sou bom. Eu sou o algoz de mim mesmo. Isso é uma relação comigo mesmo de utensabilidade, isso não é relação de cuidado. A relação de cuidado fala de compaixão, paixão de uma forma de se afetar consigo e com o outro e com o mundo, em que não coloque o outro numa posição de objeto. E aí o tempo todo a gente está nessa bifurcação. Sabe assim, eu concordo demais com que realmente a gente não combinou, né, Islândia, mas assim, isso fala de uma filosofia oriental. Toda crise é um momento de oportunidade. Né? Bifurcação. O Prigogine fala sobre isso, né? O sistema, ele tende à entropia, ele chega a um ponto de estagnação em que ele faz uma bifurcação. Ou ele eleva o nível de complexidade entre outro sistema de organização, ou ele pode se sucumbir, sem sombra de dúvida. Então, eu vou fechar agora para não me alongar muito, mas eu penso nisso. A gente está numa oportunidade. A gente pode criar uma outra sociedade, não do zero, obviamente, mas mais solidária, uma sociedade do cuidado, se relacionar com o tempo, espaço, consigo mesmo, com a natureza. A gente está transformando os oceanos em grandes sopas de plástico, né? Os climas, o clima da Terra, os microclimas. Então, há uma outra oportunidade de se restartar uma economia que leve em consideração a vida como centro, e não essa razão instrumental, tecnicista, que levou à exclusão e que levou ao mundo que a gente... Agora, a pergunta que não quer calar, pode ser pior? Pode. Sinceramente, eu não sou tão otimista nem tão pessimista. Eu acho que o homem é um ser de possibilidade. O ser humano é incrível, ele é possível a tudo. Agora, se a gente passando por isso não tiver a oportunidade, realmente, não pegar essa oportunidade de dar um passo a mais, a gente vai ter perdido uma chance incrível. Eu acho que é por aí, entende? Nós estamos conversando hoje sobre saúde mental em tempos de isolamento com a pesquisadora da Fiocruz, Islândia Carvalho, e o professor e psicólogo do curso de saúde coletiva, Darlindo Ferreira. Nós estamos fazendo esse trabalho, essa live, né, remotamente de casa, com internet com muitas falhas técnicas, é por isso que a gente está a todo momento aí com alguns probleminhas técnicos, mas essa é a nossa realidade, fique em casa. Islândia, então, retomando essa questão da automedicação, queria que você falasse um pouco dos perigos da automedicação, né, e também da necessidade desse tempo de a gente, vamos dizer assim, aceitar, esperar o tempo da ciência, porque realmente a Covid ainda não tem um remédio eficaz, não é? Não, a gente tem muitos estudos, inclusive, quando as pessoas verem um artigo publicado, tem que entender que a maioria que está sendo publicado nem passou por revisão, porque tem também, dado a necessidade do momento, né, todos os estudos que estão sendo realizados, as pessoas já publicam. Isso é bom e isso é ruim. Porque você tem uma ideia, um estudo para ser publicado, né, os ouvintes, eles passam por o que a gente chama de avaliação duplo cego, ou seja, outros pesquisadores vão analisar, retorna, e aí você reavalia para poder ser publicado, para ver se aquele estudo tem realmente validade científica. Nesse momento, isso não está acontecendo. Então, por exemplo, teve uma experiência lá no Piauí. A experiência com 20 pacientes já é divulgada no Brasil como se fosse o grande resultado. Agora a cloroquina já tem evidência que funciona. Não, gente, ainda não tem evidência que funciona. O que diz o estudo é assim: 20 pessoas usaram o medicamento em tais condições e essas 20 tiveram resultado positivo. Para que eu possa generalizar aquele resultado das 20 para milhões de pessoas no Brasil, eu preciso de mais testes. E isso é ética científica.
Qual é a crítica hoje, inclusive, para a própria Fiocruz? A gente tem dito que o uso da cloroquina ele tem que ser repensado com cautela. Por quê? Porque não tem evidência científica, e realmente não tem. Para que tenha evidência científica, a gente precisa de mais tempo e de mais experiência, que não é o tempo de quem está doente, sem dúvida. Você está doente, se eu chegar lá e dizer assim, toma água sanitária, como isso aconteceu, as pessoas vão tomar, porque elas acham que vai resolver o problema. Mas aí eu apelo, né, a sanidade que nos resta é pensar assim, eu tomaria, para que é mesmo água sanitária? Será que essa informação é correta? Porque também tem algumas coisas que a gente pensa, mesmo na linha do desespero, que a gente precisa repensar. Por exemplo, agora, em relação às práticas integrativas, estão chamando o cloro de prática integrativa. E você faz assim, peraí, isso realmente é saudável? Será que se eu tomar esse remédio vou ter alguma consequência? Então, assim, de fato, tem outra coisa que é muito importante. Tem alguns profissionais que eu acho que eles acreditam, Paula, eu acho que eles acreditam que aquele remédio funciona, e aí eu acho que não é má fé, né, eu acredito que eles querem ajudar, mas aquela pessoa que está recebendo aquele medicamento, ela não sabe das consequências, às vezes assina um termo, mas aquela pessoa não é um profissional, ele não é um farmacêutico, ele não sabe das sequelas, porque uma das discussões que a gente já tem agora são as sequelas do Covid, que necessariamente a gente não sabe se são sequelas do adoecimento ou se é sequela dos medicamentos que estão sendo tomados. Então, eu acho que a população tem que pensar, nós, enquanto cientistas, nós fomos formados para isso, é nosso interesse, quem não quer, né, um remédio mágico, eu descobri um remédio mágico que cure todos os nossos problemas de uma vez, mas esse remédio mágico não existe. E outra coisa também, não são todas as pessoas que vão adoecer e que vão morrer. Cada pessoa, ela tem uma individualidade, tem uma questão específica, um momento da vida no qual ela vai adoecer, ela pode agravar ou ela pode melhorar. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a sensação que eu tenho é que todo mundo também que acha que adoeceu, ele vai morrer, né? E principalmente as pessoas que tiveram um luto na sua família, né? Então, claro que isso vai causar ansiedade, mas a gente pede um pouco mais de cautela, até para se cuidar e cuidar dos outros, em avaliar quem é a fonte, quem falou, quais são os problemas que a gente tem. E uma das coisas super importantes, o Observatório também tem trabalhado nessa perspectiva, a gente está fazendo algumas coletâneas, que é cuidar da saúde como um todo. Então, a gente tem trabalhado muito no sentido de cuidado integral. Como é que a gente cuida nesse momento? Da alimentação, do estado físico, da mente, enfim, tem outras questões que vão além do Covid, que são importantes em qualquer época, e aí a gente está colocando foco nessa perspectiva do cuidado integral, inclusive distribuindo alguns materiais que já passaram por uma avaliação prévia. Nesse momento de isolamento, está realizando em suas casas. Darlindo, a gente tem passado, né, por acho que Darlindo saiu, bom, então vou continuar aqui com Islândia. Islândia, você falou das práticas integrativas, eu queria que você explicasse algumas que as pessoas poderiam introduzir na sua rotina agora nessa fase de pandemia para se proteger um pouco. Primeira dica que eu dou é assim, cuidado com o número de lives integrativas que estão sendo divulgadas por aí. Então, procurar uma instituição séria, um profissional sério. Normalmente, se vem uma universidade, apesar da imagem da universidade também, é outra reflexão que a gente pode fazer um outro momento, tem 3 professores aqui, mas normalmente passou pelo menos por um cuidado ético, né, na divulgação da informação. O primeiro passo é a meditação. Simples, estratégica, barata, e hoje tem inúmeras formas que pode se adaptar. Se tiver algum ouvinte que vai dizer assim, com 3 meninos em casa, né, com todas as tarefas, como é que eu vou ter um momento de silêncio? Então, existe hoje, inclusive, atividades para fazer com crianças. A China e o Japão passaram pela epidemia antes da gente. Então, tem, inclusive, alguns vídeos, né, de algumas atividades feitas com crianças
que funcionaram muito bem, porque também é um desafio você, inclusive a população também, que a OMS vulneráveis, né, que são jovens, as crianças e os profissionais de saúde. Então, a yoga, em primeiro lugar, aliás, a meditação, a yoga, que são práticas corporais simples que podem ser feitas em casa, e hoje já tem algumas adaptações, inclusive no domicílio. Nessa cartilha que a gente colocou, que é a experiência do município de Florianópolis, no site, elas são possíveis de ser realizadas. Criou uma rede de retaguarda que foi, se eles estão se sentindo ameaçados, e aí não entrar em greve, enfim, fora todos os problemas que eles estavam vivendo, a gente quis criar uma rede de retaguarda. Entrou com um grupo unindo várias instituições, a Univasf, a Univale, depois ele pode complementar, o Observatório da Fiocruz Pernambuco, o Corém, o COFEM, e aí nós estamos propondo também algumas atividades que podem ser feitas em casa, como a aromaterapia, e aí tem vídeos lá que ensinam como eu posso usar o aroma da minha casa para melhorar o meu estado mental, o que hoje chama de terapias externas na antroposofia, mas é a velha conhecida de todos nós, que é o escalda-pé, né, e outras atividades que também a gente, então, repetindo, meditação, yoga, outras práticas corporais, aromaterapia, né, usar plantas em casa, o ambiente, a musicoterapia. Eu acho que, apesar de serem ainda pouco conhecidas, né, ou então pouco reativadas, a gente tem várias atividades, e aí eu peço o programa para compartilhar essas informações. Com essas informações, a Rede Cuidar também está com o canal YouTube, e que vocês possam utilizar, né, e colocar uma mensagem para a gente, caso tenha alguma dúvida. Ok, a gente vai compartilhar, sim, esse site que você está falando. Darlindo, a gente está vivendo uma fase também de muita dor, né, muito sofrimento, luto, que não pode ser... ritos, né, de despedida de pessoas queridas que morrem e que não pode acontecer como normalmente a gente faz. Como orientar, ou, enfim, como apoiar e como fazer com que essas pessoas minimizem seus sofrimentos, já que é tudo ao mesmo tempo, não é? O sofrimento agora em grande intensidade. É muito importante essa sua pergunta. Eu queria trabalhar com ela a partir da seguinte perspectiva. Mesmo que a gente não possa fazer aqueles rituais tradicionais, que é o velório, né, todo aquele momento, a depender da religiosidade da pessoa, uma missa de corpo presente, enfim, todos os rituais tradicionais, eu indicaria sim que se fosse feito alguma coisa que pudesse simbolizar. Porque, gente, o que é o ritual? O ritual é a demarcação de passagem, é a demarcação simbólica de passagem de ciclos, né? Então, assim, alguma coisa pode ser feita, uma live em conjunto com as pessoas que gostavam da pessoa para se despedir, uma coisa mais intimista, enfim. Eu sugiro que se faça, sim, algum tipo de ritual que simbolize esse momento de perda, que simbolize esse momento de passagem, esse momento de despedida. Eu acho que é fundamental. Agora, toda perda, ela leva um tempo para ser trabalhada. É o famoso luto, né? É o famoso luto. E com essas dificuldades, a gente entende que vai ter mais tempo para se trabalhar esse luto também. É o que é previsto, é o que a gente prevê. O que, de novo, reforça a necessidade de se ter mais profissionais, de se ter atenção para a saúde mental, e eu espero que isso efetivamente não fique só no discurso dos nossos gestores de saúde, que possa se fazer mais contratação, se olhar de maneira diferente para a questão da saúde mental de todos.
Eu gostaria, se você me permite, antes de mais nada, de pedir desculpas, porque eu tenho outra reunião agora. Eu tinha outra reunião agora às 15 horas. Eu vou ter que me despedir de vocês, mas você está muito bem acompanhada. Islândia, com certeza, aí vai conseguir debater muito bem. Eu só gostaria de falar da importância dessa rede de cuidado e enfermagem e do trabalho que a gente está fazendo lá, se você me permite. As práticas integrativas complementares, elas vêm, a Islândia vai falar muito melhor do que eu, elas vêm ampliando o número delas frente ao Ministério da Saúde, elas vêm tomando um corpo interessantíssimo, fantástico dentro do SUS, e nós da psicologia fomos convidados para colaborar nesse processo, nesse momento difícil. Como a Islândia colocou, não só enfermeiros, mas todos os profissionais da saúde, eles são os mais vulneráveis nesse momento, no que diz respeito à saúde mental e à pandemia. E nós optamos por fazer uma prática em psicologia chamada plantão psicológico online. Então, qual é o objetivo desse plantão? O objetivo é trabalhar pessoas em sofrimento intenso. Não é psicoterapia, não é uma terapia de longo prazo, é para aquelas pessoas que estão extremamente ansiosas, extremamente angustiadas e que estão na linha de frente, né? Seja na UTI, na atenção básica, em qualquer profissional de saúde que esteja na linha de frente do Covid-19, eles são, a princípio, o nosso público-alvo. E nós são 10 profissionais, e queria aproveitar a oportunidade de agradecer, são 10 psicólogos voluntários, né? Tem gente do Piauí, tem gente da Bahia, tem gente de Petrolina, de Recife, Vitória de Santo Antão. Então, assim, a gente tem tido uma procura muito significativa e a gente está nesse processo de construção. Então, para mim, é um prazer, uma honra estar nesse grupo. Eu acredito que terão desdobramentos interessantes, né, Islândia? Eu acho que a gente vai conseguir produzir a partir disso, talvez ampliar em novas frentes no futuro, e é o mínimo que a gente pode fazer, porque muito se falou que a universidade é lugar de balbúrdia, que a universidade é lugar, né? A gente vem sofrendo ataques nos últimos anos aí, mais especialmente de 1 ano e meio, 2 anos para cá, com a questão de redução de financiamento, uma série de coisas, mas a universidade é o que está presente agora. 95% da produção científica do Brasil ela é feita na universidade pública, nos institutos públicos de pesquisa. E nós estamos, dentro das nossas limitações, dando a nossa resposta à sociedade, né, em todos os seus desafios. Então eu me sinto muito contemplado e muito responsável também, enquanto cidadão, enquanto professor, de estar nesse processo, né, junto à rede como um todo. UPE, IFPE, Univasf, Fiocruz, enfim, são inúmeras instituições que estão em conjunto nesse processo. Então, para mim, é um prazer muito grande. E com isso eu me despeço de vocês, eu peço desculpa ter que sair, me coloco já disponível para no futuro voltar, se for necessário, e deixo vocês com o Islândia. Obrigado, Islândia, obrigado, Paula. Obrigada, Darlindo Ferreira, professor e psicólogo, professor do curso de Saúde Coletiva do Centro Acadêmico de Vitória. Muito obrigada pela colaboração. Obrigado. Bom, Islândia. Obrigada, Darlindo, e até mais, né? A gente está fazendo várias reuniões, é só o exemplo de mais uma reunião na vida dele daqui a pouco. É verdade. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Islândia, numa situação como essa, né, de pandemia da Covid-19, é notório que há medo e cargas emocionais negativas, né, por parte da população, a gente já tem falado nisso, que vê o vírus se disseminar mais e mais a cada dia, sem perspectiva de cura ou vacina, quer dizer, perspectiva a curto prazo. Como esses sentimentos podem afetar o sistema imunológico? Assim, como é que, enfim, a gente vê essa relação? É possível fazer alguma relação? A gente tem alguns estudos que mostram os efeitos do estresse, principalmente, sobre o sistema imunológico. Acho que o ouvinte já deve ter escutado assim, eu estava muito estressada, terminei adoecendo. O estresse por si só já é um processo de adoecimento. Em relação a esse momento, qual é o peso disso, a gente não tem ainda nenhum parâmetro. Mas, com certeza, a gente não tem dúvida que um sistema, inclusive o próprio vírus,
ele causa um estresse no sistema imunológico, ou seja, as várias reações que se tem hoje, por exemplo, no pulmão, né, no sistema respiratório, é um estresse do sistema imunológico que responde de forma muito aguda e de forma muito rápida. Ao invés dele dar uma resposta específica, respondendo além do que necessário, e aí entra em colapso. Esse é um dos problemas, né? Porque, na verdade, a inflamação, ela por si só seria uma resposta positiva, ou seja, entrou um corpo estranho no seu corpo, aí o que o sistema imunológico faz? Ele vai lá, vai produzir os chamados anticorpos, né, vai chamar os seus defensores, e a partir disso vai se defender do corpo estranho. O que tem acontecido no processo da doença é que essa resposta ela tem sido exacerbada, né, ela tem sido além, e aí provoca sejam eles de coagulação, que agora, por exemplo, tem sido questionado, há problemas respiratórios, de coagulação, problemas na pele, algumas dermatites, e cada hora novos sintomas vão aparecendo, que são muito característicos da resposta imunológica, né? Isso tem sido muito, muito interessante. Eu acho que seria importante inclusive, de que forma ela está lidando com isso, assim, aí vai dizer assim, eu não sou um especialista no assunto, você disse que o programa hoje a gente tem que pensar muito, né, de ser mais social, nessa ideia do cuidado, então começa a ouvir, por exemplo, a observar as pessoas ao redor, quem está adoecendo, como era que essa pessoa estava, esse ato de voltar de novo a viver a experiência, se desligar um pouco do WhatsApp, que é a informação de fora, e viver as experiências locais, é um exercício também e olhar para si mesmo, assim, na sua linha de tempo, como é que teu corpo responde a determinadas intervenções externas, por exemplo, nas práticas integrativas, e essa eu acho que não é à toa que tem crescido, como Darlene coloca, porque eu acho que à medida que a gente foi acelerando demais, a gente sentiu a necessidade de voltar um pouco. Então, hoje, por exemplo, a procura por meditação e por essas práticas de autoconhecimento, elas têm sido, têm aumentado, eu acho que muito devido a isso também. As pessoas estão precisando de um momento para estar consigo, de se ver, né, e ver suas respostas. Eu acho que essa é uma oportunidade. Então, o que afeta, Paula. Agora, em que medida? Aí vai depender de cada um, porque essa medida é muito individual também. Sim. E você estava falando aí das informações, né? Era um pouco sobre isso que eu queria saber. Todo momento chegam para a gente informações via redes sociais, via Zap, seja na televisão, notícias, né, da Covid, da doença. Essas notícias causam muitas vezes estresse, né, e ansiedade, porque a gente está, enfim, às vezes a pessoa tem um baque, como se diz assim, só por ver, né, a quantidade de mortes, enfim. Então, aquela avalanche de notícias difíceis mesmo, né, difíceis e ruins. Então, assim, como se manter informado sem prejudicar a saúde mental? Como se proteger um pouco? Seria nesse caminho das práticas integrativas? Também, mas diminuir o excesso de informação. Então, desligar o Instagram de vez em quando, o Facebook, acho que não vai fazer mal a ninguém, e aí eu vou falar da minha experiência. Eu, por exemplo, como pesquisadora, não estou olhando, eu comecei acompanhando todos os dias, todos os relatórios possíveis de distribuição, e aí comecei a avaliar que aquilo também não estava me fazendo muito bem, porque algumas estratégias eu não tinha como interferir. Então, eu vi que também estava me fazendo muito mal, e até eu diminuí o meu consumo diário, né, ou semanal, de indicadores. Eu recomendo que consumo de informação, que não é conhecimento, como o próprio Darlene colocou. Então, assim, diminuir o consumo de informação, e aí buscar outras atividades que vão ver que existe uma vida além da Covid. Por exemplo, uma das coisas que a gente não pode negar, e eu acho que isso é de novo, voltar para a experiência. Começa a ver as informações do que é que está funcionando. A natureza voltando à vida. Isso é extraordinário. Isso mostra, inclusive, que o nosso modo de consumo e de viver no mundo tem alguma coisa acontecendo. Né? Então, são os peixes
e de forma muito dinâmica e rápida, né? Porque a gente teve aí, você falou 3 meses, mas vamos dizer que a gente tem um mês de mais distanciamento. Então, é a natureza voltando de novo a seu, né, a ficar bonita, né, a ser de novo esse modelo de mutação e desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa se inspirar nessas estratégias, diminuir o consumo e aí fazer algumas e colocar qual é o significado disso para mim, assim, do que eu realmente preciso. É aquele livro que ficou parado, eu nunca tive tempo de ler porque não tem tempo. Isso para quem está tendo, quem está indo no ônibus todo dia e está com medo, desesperado, né, de ser contaminado. Eu acho que é também uma oportunidade de ficar atento, não só na questão da contaminação, mas em começar a ver a oportunidade. Existe a possibilidade de renegociar os meus horários. Eu tive uma experiência recentemente com o pessoal da limpeza, que foi simplesmente uma conversa, né? E quando você está numa relação de trabalho, que você está numa relação muito difícil, né? Tem medo até de falar. Mas esse grupo, ele simplesmente, né, colocou a necessidade, a gente começou a discutir, e aí a gente usou uma estratégia muito simples. Já existe um entendimento no Supremo Tribunal Federal que o trabalhador que adoeceu por causa do seu trabalho, isso pode ser considerado um acidente de trabalho. E aí eu estimulei a esse pessoal da limpeza a negociar com eles, era uma empresa contratada, né, que começar a jogar assim, e aí, se for um acidente de trabalho, não vai ser mais economicamente inviável para a empresa ter que estar pagando, né, por acidente do trabalho, do que pensar em novos modos de operar. E aí a empresa, eles continuam fazendo a limpeza de modo mais efetivo, sem que eles se sintam como eles estavam se sentindo, muito mais expostos, porque o horário que eles estavam trabalhando estava impedindo que eles tivessem um mínimo de cuidado, inclusive com sua higiene pessoal. Eles estavam com a rotina de 8 horas, chegavam em casa cansados, e no outro dia tinha que ir de novo, enfim, porque mudou um pouco a dinâmica. Então, eu estou muito nessa pegada agora, Paula, da gente estar pensando no hoje, mas na produção positiva para o futuro. O que é que a gente pode estar recriando, o que é que a gente pode estar refazendo, como é que a gente pode estar se reinventando e repensando para a gente estar pensando de novo essa sociedade, a nossa relação com o Estado, porque a gente sabe que se a gente tivesse um governo que garantisse essa renda mínima, a gente não ia ter tanto sufoco nesse momento, né, e tanta ansiedade, porque você ia ter certeza que teria uma renda mínima que ia te garantir pelo menos a alimentação. E eu fico até pensando se essa ansiedade, por exemplo, de ir para a Caixa Econômica, não tem a ver, algumas pessoas não precisam. Como a gente tem muita insegurança das coisas estarem mudando no Brasil, e isso não é tão recente assim, mas o que é que as pessoas fazem? Poxa, eu tenho que pegar minha renda agora, porque talvez próxima semana eles já mudem a regra e eu não tenha mais acesso. Então, essa coisa, né, da insegurança no Estado, que é de diminuir, né, as desigualdades, a gente precisa repensar, porque isso também não é uma tarefa só de quem está no governo, é uma tarefa de todos nós. A gente precisa pensar no nosso papel de cidadão e nessa reconstrução. Então, eu vejo assim, é uma oportunidade de ler outras coisas e de um pouco repensar o nosso papel no mundo. Uhum. Islândia, para finalizar, bom, os cuidados de sempre a gente deve manter, logicamente, lavar as mãos, manter o distanciamento, né, social, físico, não social, como disse Darlindo, especificamente para aquelas pessoas que estão trabalhando, que precisam realmente se deslocar para o seu local de trabalho, como, por exemplo, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Outros também, os trabalhadores do supermercado ou do transporte público, ou os entregadores por aplicativo, enfim, muitos desses profissionais, eles, principalmente esses da saúde, não podem nem abraçar seus filhos, né? Estão até se mantendo distante dos próprios familiares para proteger a família. Então, como a saúde mental dessas pessoas é afetada? O que elas podem fazer para minorar esse estresse? Respirar profundamente, antes, durante e depois sair de casa. Eu acho que buscar algumas estratégias que distanciem dessa realidade cotidiana. Então, por exemplo, eu recomendo para quem está de frente já, quando chegar em informação
Agora, antes de fazer isso, precisa ver, a gente até divulgou alguns cards no site da Fiocruz de estratégias básicas sobre a forma correta de lavar as mãos, a forma correta de usar máscara, a forma correta de tirar a roupa quando chega, para aquelas pessoas que podem estar fazendo isso. Então, é legal, primeiro, já estabelecer quais são as formas corretas de fazer cada coisa dessa, e já que você está de frente, que você está nesse movimento, né, de precisar trabalhar, então chega em casa, não consome mais esse estresse diário. Imagina para quem está entregando, que não sabe onde, tem que entrar no prédio, não sabe, enfim, ele passa o dia todo se expondo a isso. Então, é ideal que, quando ele chegar em casa, ele realmente se dê a oportunidade de descansar, para que o corpo dele, exatamente em relação ao estresse, possa ter a oportunidade de se reestabilizar para fazer o enfrentamento de novo, né? E fazer alguma coisa que ele gosta, pode ser até ouvir uma música, né? Que o que acontece quando você está no padrão de estresse, isso é importante observar. É como se fosse um círculo vicioso, você vai alimentando e aí você precisa quebrar essa vibração para você poder fazer a mudança, senão você não consegue. Então, e pedir ajuda, né? O profissional de saúde, para que ele ajuda. Se ele não puder pedir ajuda direta, ajuda para ele. Isso também para as outras pessoas que estão na sua família, manter as relações com a família. A gente não pode abraçar, mas a gente ainda pode conversar, né? A gente pode tentar falar o que está sentindo. E para a gente, né, enquanto familiar, que está vendo que alguém está em sofrimento, acolher. Vai ter algum momento que as pessoas vão ter os seus surtos cotidianos e isso precisa ser respeitado, assim, porque é uma mudança muito grande. Eu estava até criticando muito o uso da máscara, não, a gente discutia que eu fui uma das pessoas que defendia o não uso. Né? Depois a gente começou a usar a máscara. Aí até eu já estava estranhando porque é que as pessoas não estão usando máscara. É simples, mas é a primeira vez no Brasil que a gente está usando máscara. É diferente dos países asiáticos que já tem como norma, né, durante qualquer virose, eles estarem utilizando. Então, a gente vai precisar ter paciência consigo, paciência com o outro, e exercitar o nosso processo de compreensão para acolher esse momento de cada um, né? A gente está vivendo um momento que é novo, é diferente, e a gente vai precisar de muita amorosidade nesse processo, né? Exercitar o amor agora, mais do que a gente só vai ter a ganhar com isso. Tanto quem está adoecendo, quem está na rua, né? Então, quem tem familiar que está precisando trabalhar, entender que ele vai ter seus momentos de estresse. Ontem, por exemplo, na rede, a gente teve um relato que em UTI, a equipe perdeu 12 pessoas num plantão. Isso não é comum no plantão. Não é comum você perder pessoas. Então, os profissionais de saúde, eles estão extremamente vulneráveis. Quem está vivendo com um profissional de saúde vai ter que exercitar também, como retaguarda, esse processo de acolher que aquele outro está realmente vivendo uma situação de sofrimento. É quase uma Nízia, que é a nossa presidente, ela fala que a gente está fazendo um movimento de paz, mas é um movimento de paz num movimento que tem também uma estratégia como se fosse de guerra, que é a perda de pessoas, luto excessivo, muita notícia, né, bombardeio de informação, bombardeio de oportunidades capitalistas, né? Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo. Voltar para si é super importante, voltar para a família, aproveitar esse momento, né, de ter essa oportunidade do o Darlene estava colocando. Islândia Carvalho, pesquisadora da Fiocruz, muito obrigada pela colaboração, pela contribuição aqui. Islândia é coordenadora executiva do Observatório Nacional de PICs e Saberes Tradicionais. Muito obrigada, Islândia. Foi uma grande colaboração sua e também de Darlindo Ferreira, que já precisou sair aqui da nossa live, psicólogo e professor do curso de Saúde Coletiva do CAV, da UFPE, que é o Centro Acadêmico de Vitória. Bom, a gente vai ficando por aqui. Islândia quer dar mais uma falinha final? Vamos divulgar o site que você falou, tá certo? E para as pessoas tomarem conhecimento. Bom, caso você tenha perdido o começo deste programa ou o programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema, especial coronavírus, para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência.
A produção foi minha, Paula Reis, junto com a professora Ana Paula Mello, do curso de Saúde Coletiva da UFPE. Roteiro dos estudantes de jornalismo da UFPE, Ana Alice Barros e Humberto Cassimiro. E do estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, Antony Santana. Nas redes sociais, os estudantes Lucas Dantas e Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação e transmissão e streaming, Catarina Polônio. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.